Essa é a videoaula número 5 de agenciamento marítimo. Vamos ver agora a diferença entre Hub Agent e Sub Agent. Há casos em que o cliente, que é o armador, deseja nomear um único agente no mundo inteiro para atender aquela companhia, tipo a MSC, a CMA CGM. Então ela quer que uma agência atenda ela no mundo inteiro, né? Ou em um país específico, que é o caso aqui do Brasil. A MSC tem a própria agência MSC aqui no país, né? E se relacionando comercialmente e financeiro com esse agente naquele país. Então, o pessoal da MSC sabe que tem uma agência dela própria aqui no Brasil para tratar dos assuntos dela. Outras companhias que não têm essa própria agência, né, como a Hambúrguer Sud e outras, contratam uma agência marítima para atendê-la no Brasil, por exemplo. Mas esse agente contratado, ele não possui escritórios, né, em todos os lugares de escala daquele navio naquele país, né? Então, se faz necessário que o agente subcontrate uma outra agência para atuar como seu subagente naquele porto. Então, isso é ser um subagente. É uma agência ou um agente individual contratado por uma agência maior que foi contratada pelo armador para representar aquela companhia, cuidar daquele navio no porto em que aquela companhia maior não tem representante. E também há casos que essa empresa, né, deve atuar no respectivo porto como subagente de outra agência, e em outros portos elas são concorrentes, então pode acontecer isso. Então a Oceanos pode subcontratar a Wilson Sons num porto em que ela não tenha agente. Mas aqui no Rio de Janeiro a Wilson Sons é concorrente da Oceanos, mas tudo bem, ela está prestando um serviço de subagente para outra em um porto em que ela não tem representante. Normalmente, o caso de subagenciamento, né, a taxa de agenciamento, o agency fee, né, esse agency fee aqui, que eu estou destacando, ela é paga pelo armador, né, e dividida entre o agente que o armador nomeou e o subagente que realmente está atendendo aquele navio no porto, tá? Conforme foi acordado entre os dois, né? O subagente deve reconhecer no agente marítimo, né, que o apontou, que o escolheu, numa determinada escala, como o cliente imediato. Quer dizer, o cliente imediato do subagente é o agente que o nomeou, ou a agência que o nomeou, né? E deve se relacionar de forma ética com ele, né? Buscando um melhor atendimento, não se relacionando diretamente com o cliente final, que é o armador, né? Então, quer dizer, o subagente não deve ficar falando diretamente com o armador, e sim com a agência que o subcontratou, né? Claro que se o armador quiser tirar alguma dúvida diretamente, der instruções para a agência que ele contratou, para que ele tenha contato com o subagente sem problema nenhum. Bom, o item 1.6, né, vamos falar de Incoterms, né, que significa International Commercial Terms, quer dizer, termos de comércio internacional. Bom, essa tabela aqui nos dá um exemplo de vários Incoterms, né, estou destacando aqui. Mas vocês vão estudar em outros cursos, cada um deles especificamente. Hoje, em agenciamento marítimo, nós vamos dar atenção a alguns, né? Primeiro, o FAS, Free Alongside Ship. Então, que tipo de Incoterm é esse? O Incoterm serve para dizer, num contrato, né, é uma sigla que diz até onde vai a responsabilidade de cada um em relação ao vendedor e ao comprador nesse transporte da carga.
No nosso caso aqui, o que interessa é o transporte marítimo, né? Interessa o transporte marítimo, então a gente vai ver esses aqui que se relacionam com o navio, né? O FAS e esses outros três que a gente vai ver um de cada vez, tá? Então vamos primeiro ver o FAS, que é um tipo de Incoterms que está lá escrito no contrato, que diz que a carga tem que estar free alongside the ship. O que quer dizer? Livre a contrabordo do navio, quer dizer, o navio está atracado lá no cais e a carga é entregue lá sob a responsabilidade do vendedor até esse momento. Então, aqui nós vemos o item vermelhinho aqui de vendedor, né? Levando essa responsabilidade da embalagem, da carga, do transporte interior, quer dizer, por caminhão, por trem, o que for, e a colocação no terminal aduaneiro para exportação é responsabilidade do vendedor. A partir daí, o comprador, né, ele é responsável pelos custos de manipulação dessa carga, quer dizer, colocar ela a bordo, né, ter guindaste para colocar essa carga a bordo, colocar a bordo do navio, o navio viajar, pagar os seguros, ter o custo para tirar essa carga do navio, né, pagar os trâmites de importação lá no país de destino, o transporte dentro do país de destino até chegar à entrega para o comprador. Bom, o FOB, né, FOB, esse é o mais usado no transporte marítimo, tá? No shipping, o FOB aqui é o mais utilizado, que é o Free on Board, né? O nome já diz, livre a bordo. Isso significa o quê? Que o vendedor faz todo aquele trâmite, mas a responsabilidade dele não para, como no FAS, nos trâmites aduaneiros para exportação. Ele continua sob a responsabilidade de colocar essa carga a bordo, por isso que free on board. Então coloca lá tudo livre dentro do navio. E só a partir daí que esteja a bordo do navio é que passa a ser de responsabilidade do comprador essa carga fazer todo o trâmite até chegar lá na entrega. Então é a diferença entre o FAS e o FOB é que no FOB, que é o mais utilizado no transporte marítimo, né, é o Incoterms mais utilizado nos contratos de transporte marítimo, o vendedor se compromete a todos os trâmites até colocar essa carga dentro do navio. Tá? Mas a partir daí ele não tem mais a responsabilidade é do comprador. Agora vamos ver aqui o CFR também, que é utilizado, né? Cost and Freight, quer dizer, custo e frete. Então, o que quer dizer o custo e frete? O custo e frete diz que o vendedor vai com a responsabilidade dessa carga até o final da viagem. Quer dizer, enquanto está durante a viagem, o problema é do vendedor. Só não paga o seguro. O seguro começa a ser responsabilidade do comprador. Então, vemos aqui que a partir do seguro, né, o seguro de viagem vai até a entrega do produto por conta do comprador. Agora, o CIF também é bastante utilizado no transporte marítimo, né, que é Cost, Insurance and Freight. Então, quer dizer, custo, seguro e frete. Então, isso significa o quê? Significa que o vendedor tem toda a responsabilidade, põe a carga a bordo e paga o seguro. Por isso que o insurance está aqui, que são os seguros, né? Seguros são pagos. O CIF paga o seguro do transporte também.
Só a partir daí, né, que a carga chega no destino, o desembarque da carga, o transporte até o comprador, aí fica por conta do comprador. Então, nós vamos ver isso escrito nos próximos slides, mas você já tem uma noção aqui graficamente do que. Tá? Então, esses termos, né, internacionais de comércio, eles são utilizados nesse comércio internacional a fim de fazer os contratos. Né? Os contratos são FOB, CIF, né? Eles padronizam uma interpretação mundial. Todo mundo entende quando fala, esse navio é FOB, esse navio é CIF. Então, o contrato deles sabe até onde vai a responsabilidade de cada um. Né? Define esses direitos, obrigações, a responsabilidade do vendedor, do comprador, né? Quanto a esses aspectos referentes logística, seguro, né? Frete. Isso é bastante utilizado, tá? Então o agente precisa saber esses incoterms, não com tantos detalhes como o pessoal que redige esses contratos e tal, mas o agente também tem que saber o que está acontecendo ali com a carga que ele está embarcando, até onde ele é responsável e quem ele deve procurar e avisar de qualquer coisa que aconteça, tá? Então, 11 coterms, né, no ICC, né, que é o International Chamber of Commerce, a Câmara de Comércio Internacional, né, Câmara de Comércio Internacional aqui, né, o ICC. O primeiro aqui, o Eco Ex-Rei Whisky, né? Então, Ex-Works, o que significa? O comprador recebe a mercadoria no local da produção. Então, o comprador vai lá pegar lá na produção e o resto todo é responsabilidade dele, né? O FCA, Free Carrier, né, o desembaraço aduaneiro, é encargo do vendedor. O vendedor cuida do desembaraço aduaneiro. O FAS, como a gente viu ali em cima, né, o FAS, Free Alongside Ship, o vendedor coloca a mercadoria no costado do navio. Né? Costado é aquela lateral do navio que fica atracada ao cais. Então, o vendedor tem a responsabilidade de todo o trâmite da carga até colocá-la ali na borda do navio, no costado dele. A partir daí, o embarque, seguro, tudo é por conta do comprador. Né? O FOB, né, que é o mais usado por via marítima, Free on Board, né, o vendedor coloca a mercadoria a bordo e atende às formalidades de exportação. Né, toda a parte de burocracia, toda a parte de carregamento do navio é responsabilidade do vendedor. Por isso que ela é a mais usada, certo? O CFR, né, Cost and Freight, né, a colocação da mercadoria a bordo, o frete até o destino também vai com o vendedor, né, e as formalidades de exportação correm por conta do vendedor. Né? Então, você vê que o frete tá sendo pago, né, pelo Cost and Freight. Freight é o frete, então está sendo pago pelo vendedor. O CIF é outro bastante utilizado no transporte marítimo, né, que é Cost, Insurance and Freight. Né? Todas as despesas, inclusive o seguro, né, o seguro também é pago, né, pelo vendedor. Então, o seguro marítimo, o frete também é pago por ele. Até a chegada no destino corre por conta do vendedor. Então, no CIF, o vendedor é responsável pela carga até atracar no porto de destino. Já o FOB não. No FOB, ele coloca a bordo, faz toda a formalidade de exportação, a carga está embarcada, aí vai por via marítima, mas a responsabilidade enquanto está no navio é do comandante do navio, né? Mas chegando no outro porto é o comprador que tem que fazer tudo. As vendas, né, compreendem as que são efetuadas tanto na partida como na chegada. Então, as pessoas fazem esse comércio marítimo, né, fecham essas vendas, né, na partida e na chegada. Né? As vendas na partida, né, são do grupo que começa com Echo, Foxtrot e Charlie. Né? Essas deixam os riscos do transporte a cargo do comprador. Agora, no caso das vendas na chegada, né, os riscos são de responsabilidade do vendedor. Ele vai se responsabilizar até a carga chegar lá. É o grupo D e outros grupos, tá?
Então nós temos outras formas aqui, outros incoterms, né? Charlie Papa Tango, né? O carriage paid to, vendedor, rota, rodoviário, ferroviário, aéreo. Então esse não interessa muito para a gente. O CIP, né? Carriage and Insurance paid to. As responsabilidades são as mesmas indicadas no CPT, que é o de cima, acrescida do pagamento de seguro. Então também não são muito afetas ao transporte marítimo. Já o DDP, né, Delta Delta Papa, né, Delivery Duty Paid, é mercadoria disponível no país do importador, no local combinado, desembaraçada para importação, porém sem o compromisso de efetuar desembarque. Então a carga está lá, chegou no destino, mas o compromisso de tirar aquela carga do meio que a transportou, que serve para qualquer um, por avião, por trem, caminhão, é compromisso de quem está comprando, tá? O DAT, né, Delivered at Terminal, foi incluído em 2010, né, nesses Incoterms de 2010, onde o desembaraço aduaneiro de importação e o pagamento das taxas e impostos é do comprador. Tá? Mas essas não são utilizadas muito no transporte marítimo. O último Incoterms aqui para a gente é o DAP, né? Delivered at Place, né? Também incluído em 2010. Né? O lugar de entrega é fora de um terminal, quer dizer, não é exatamente onde o navio vai atracar. Né? Pode ser no próprio navio, o comprador pode ir lá dentro, a bordo do navio e receber esse material. E aí essa responsabilidade sobre os riscos e custos de transporte após o terminal é do exportador. Tá? Então é necessário que a agência marítima saiba distinguir bem, né, sobre quais incoterms as mesmas estão sendo negociadas, quer dizer, como é que está sendo esse contrato de afretamento, né? Porque isso é fator determinante na definição de quem está desempenhando o papel de afretador. Logo, vai pagar o frete ao armador ou operador do navio. Então aqui embaixo nós temos um esquema bastante elucidativo, né? Onde aqui nós temos o vendedor, né? The seller in English, né? Então fabrica o material, coloca a bordo de um caminhão, esse caminhão vai até o porto, né? E aí dependendo do Incoterm, né? Aquela responsabilidade dele vai parar aqui, que é no Free Alongside Ship, né? Ou essa responsabilidade vai até embarcar no navio, que é o FOB, Free On Board. Ou mais ainda, se for determinado assim, se for acordado assim, se ele escolher um CIF ou um CFR, essa responsabilidade do vendedor vai até chegar ao destino. Né? Transporte pago, transporte imposto pago. Então a diferença do CIF para o CFR é porque no CIF essa responsabilidade continua a bordo do navio, além de ser do comandante do navio que está levando o material, também é de responsabilidade do vendedor e que ainda paga o seguro também. No CFR não, o seguro é pago, o seguro de transporte marítimo é pago pelo comprador, do buyer, né? Então essa é a diferença do CIF para o CFR. Mas aqui no Brasil, o mais utilizado é o FOB. O vendedor se responsabiliza até colocar a carga lá dentro do navio. A partir daí é responsabilidade do comprador. Então, mais uma vez aqui, a tabela limpinha, sem riscos, como eu coloquei na anterior, para que vocês possam visualizar, tirar dúvidas. Então, se vocês quiserem, vocês deem uma pausa no vídeo para ver com mais detalhes cada responsabilidade dessa em vermelho do vendedor e em azul do comprador, para cada Incoterms desse que nós temos aí na tabela esquerda.